características do direito internacional, né? Eu diria que existem 3 grupos de características do direito internacional. Primeiro, ele é um direito de coordenação. Depois, a segunda característica, existe hierarquia entre as normas internacionais. E terceiro, há a previsão de uma jurisdição internacional, bem como de sanções internacionais. Vamos começar pelo chamado direito de coordenação. Bom, enquanto nas relações dentro dos estados há uma relação de subordinação, porque existe um poder central, o estado tem soberania, e existe um poder central onde emana as normas jurídicas, onde se decidem os casos concretos. No âmbito internacional não há um poder central, o que se chama governança mundial, também não há um governo mundial. E as normas são criadas como? São criadas a partir da negociação entre estados. Portanto, não há uma relação de subordinação. Pelo contrário, há uma relação de coordenação, onde emana a igualdade jurídica entre os estados, né? Não há uma igualdade jurídica, vamos lá, entre o estado que quer sancionar e o indivíduo que quer obedecer no âmbito que tem a sua relação jurídica estabelecida no âmbito interno, né? O Estado ele é superior ao indivíduo em certo sentido. No âmbito internacional não tem isso. Todos os Estados são iguais. A igualdade soberana dos Estados, a gente vai ver que esse é um dos princípios, inclusive, da Organização das Nações Unidas. Em segundo lugar, há tanto descentralização, porque não existe esse governo mundial, quanto fragmentação e heterogeneidade das normas, né? Fragmentação porque eu posso fazer um acordo bilateral entre Brasil e Argentina, que é diferentemente do acordo entre Estados Unidos e México no âmbito do NAFTA, né? Então há essa fragmentação, essa descentralização. E é também heterogêneo porque eu posso ter tanto acordos multilaterais de propensões globais, como por exemplo a Carta das Nações Unidas, ou posso ter acordos bilaterais, bem como acordos regionais. Um acordo bilateral é um acordo entre Brasil e Argentina. Um acordo regional são os acordos atinentes à União Europeia. Acordos globais são acordos atinentes, por exemplo, à ONU, Organização das Nações Unidas. E por fim, em razão de ser um direito de coordenação, temos a cooperação entre os estados para cumprir uma série de objetivos, né? Primeiro, os objetivos que são comuns a toda a humanidade, como por exemplo as questões ambientais, a questão do aquecimento global, a questão dos desastres ambientais. Depois, a promoção do desenvolvimento social e econômico, né? E aí temos toda uma série de normatizações sobre integrações regionais, como é o Mercosul, como é o NAFTA, como é a Comunidade Andina de Nações, como é a União Europeia, dentre muitos outros. E também temos que ter cooperação para administrar as chamadas áreas de domínio internacional, aquelas áreas que não pertencem a ninguém, como as águas internacionais e também a Antártida, por exemplo, que é uma área de domínio internacional, não pertence a nenhum outro estado. Então, quando a gente fala de direito de coordenação, é isso, não há um governo central, as normas são fragmentadas, a sociedade internacional é descentralizada e as normas são heterogêneas e é preciso que tenhamos cooperação entre os estados para fazer valer as normas internacionais. A segunda característica, existe hierarquia entre as normas internacionais. Aqui temos uma polêmica grande, porque vão ter autores que vão dizer que não há qualquer tipo de hierarquia entre as normas internacionais, mas a doutrina majoritária diz assim, hierarquia entre as normas internacionais, muito embora a sociedade internacional seja fragmentada e descentralizada. Por exemplo,
se eu vou fazer um acordo regional de direitos humanos, como é a Convenção Americana de Direitos Humanos, eu tenho que obedecer determinadas diretrizes dos acordos globais de direitos humanos, como é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos lá de 66. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, lá de 69, tem que obedecer a algumas das diretrizes comuns traçadas no Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66. E além disso, existem normas que nós chamamos de normas imperativas, que a gente ainda vai ver na aula sobre fontes do direito internacional, que chamamos de jus cogens, que os estados não podem desobedecer em normas que são atinentes principalmente à questão da proteção dos direitos humanos, né? E uma das consequências de que existe hierarquia entre as normas internacionais é que as normas internacionais não devem ser obedecidas apenas no âmbito internacional, mas também no âmbito interno dos países, ainda que a maioria dos países preveja um processo de incorporação das normas internacionais, que também vai ser objeto desse módulo de direito internacional. Por fim, há a previsão de uma jurisdição internacional, órgãos jurisdicionais que tem por função, qual é a função de criação de órgãos jurisdicionais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. É a preservação e defesa das normas internacionais, né? Normalmente, essas instituições, essas cortes internacionais são criadas por meio de tratados e, em geral, elas vinculam apenas os estados que consentiram com a sua criação ou que não participaram das negociações do tratado, mas que aderiram a esse tratado posteriormente, né? Então, essa é o princípio de que os estados só se subordinam às normas internacionais com as quais eles consentiram, né? Em geral, apenas estados e organizações internacionais participam dessa jurisdição internacional, mas hoje já é possível que indivíduos participem também, como por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos permite que um indivíduo possa processar um estado. A Comissão Americana de Direitos Humanos permite a petição individual, né? E o Tribunal Penal Internacional julga pessoas por crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, né? Então, em regra, estados e organizações internacionais que participam da jurisdição internacional, mas é possível que pessoas também participem, indivíduos participem, né? Existem uma diferenciação quanto às competências dessas cortes internacionais ou dessa jurisdição internacional, né? Existem cortes de competência global, como é, por exemplo, a Corte Interamericana de Direito, Corte Internacional de Justiça, né? Que faz parte da ONU, e o Tribunal Penal Internacional, que não faz parte da ONU, mas faz parte do sistema ONU, né? E existem cortes de caráter regional, como por exemplo o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, e existem jurisdição de caráter específico, como por exemplo o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a mulher. E por fim, as sanções, né? Existe a possibilidade que organizações internacionais apresentem sanções para estados, né? Para os atores, participantes dessas organizações internacionais, né? Uma das sanções previstas no âmbito, por exemplo, da Organização das Nações Unidas é a suspensão ou a expulsão do estado-membro que esteja em desacordo com as diretrizes passadas pela Organização das Nações Unidas. Então essas são as características do direito internacional público. Direito de coordenação, existe hierarquia entre as normas internacionais e a possibilidade de jurisdição e de sanções internacionais.